Olá, seja bem-vindo ao canal Viver no Fluxo. Para quem não conhece o canal fala sobre discernimento entre ações que nascem do ego e ações que nascem dessa direção divina, né? Desse fluxo divino que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, e que nós fomos condicionados nessa sociedade a não conseguir perceber de jeito nenhum isso. Ou se percebemos, percebemos muito fracamente. Então, quando não temos essa sensibilidade para perceber que existe sim uma orientação interna, interior, desse poder supremo que faz tudo isso aparecer nesse universo imenso, a gente só tem um guia que é a mente lógica. Então, passamos a ser guiados somente por essa razão, né? E muitas das vezes nem mesmo essa razão. Às vezes até as decisões que seriam mais lógicas, elas trariam uma assertividade ali naquilo que a gente estava buscando. Mas muitas das vezes a gente está envolvido somente na emoção, né? No emocional total, nervos à flor da pele, e nem essa decisão puramente lógica muitas das vezes não acabam sendo tomadas, né? Então há uma disfunção aí nas nossas tomadas de decisões. Mas hoje eu quero falar exclusivamente aqui desse algo surreal que é desbloquear essa sensibilidade de perceber a direção divina, porque ela é real. Você apenas não consegue perceber. E aqui eu separei um trecho do livro do Osho, onde ele fala sobre intuição corrompida, que no caso aqui ele vai chamar de intuição isso que eu estou chamando de guiança divina, direção divina, né? Então, vou ler um pouco aqui e a gente fala sobre. Ele fala aqui de algumas camadas que a gente tem de condicionamento que fazem a gente ficar cegos para essa direção divina, né? Que, como eu falei, no caso, ele vai chamar de intuição. Eu vou começar lendo daqui, já que não vou falar aqui, não vou se aprofundar nas 5 camadas, né? Nesse momento. Aí ele fala, existe um fenômeno chamado intuição, do qual nós vimos tornando quase inconscientes. Nos vimos tornando quase inconscientes. Não sabemos que existe algo como a intuição, porque a intuição é a 6ª camada. Aquelas 5 camadas são tão grossas que nunca se sente a 6ª camada, né? Então ele fala de alguns condicionamentos que a gente tem, né? Fala até dessa falsa racionalidade, dessas emoções afloradas e tudo mais, mas não vou entrar muito no detalhe. Eu quero focar aqui na intuição, que é essa coisa da direção divina, desse guia interior, que vai muito além da razão e que é o que a gente precisa realmente para conseguir ser assertivo de verdade na vida, né? Aí ele fala, a intuição é um tipo de fenômeno totalmente diferente da razão. A razão argumenta, a razão usa um processo para chegar a uma conclusão. A intuição pula, é um salto quântico. Ela não tem um processo. Ela simplesmente chega à conclusão sem nenhum processo. Olha que lindo isso, né? Isso aqui parece mágica, né? Muita gente, por esse condicionamento pesado da sociedade, não vai conseguir nem mesmo acreditar que isso exista, né? Então, só você mesmo, na sua experiência, é capaz de saber que isso é real. Quando você dá uma chance para que o divino lhe mostre isso. Então, as coisas é possível chegar a conclusões sem nenhum processo, né? Aí ele fala, houve muitos matemáticos que conseguiam resolver qualquer tipo de problema matemático sem passar pelo seu processo. Eles agiam de maneira intuitiva. Você só enuncia o problema e antes de ter acabado de enunciá-lo, aparece a conclusão. Não houve nenhum intervalo de tempo.
você estava enunciando e no momento em que concluiu, ou até mesmo antes de concluir a enunciação, a conclusão surgiu. Os matemáticos sempre ficam impressionados por esses fenômenos extravagantes. É tipo como se eles falassem, essas pessoas, como será que conseguem fazer isso? Se um matemático fosse resolver o problema, poderiam ser necessárias 1, 2, 3 horas. Até mesmo um computador levaria alguns minutos para resolvê-lo. Mas essas pessoas não levam nem um instante. Você mal enuncia o problema e instantaneamente, então, na matemática, a intuição já é um fato reconhecido. Você mal enuncia os problemas instantaneamente, né? Aí ele fala, então, na matemática, a intuição já é um fato reconhecido. Quando a razão fracassa, apenas a intuição pode dar resultado, e todos os grandes cientistas têm conhecimento disso, que todas as suas grandes descobertas foram feitas não pela razão, mas pela intuição. Né? E ele fala aqui, né, que realmente isso acontece, mas claro, numa sociedade onde querer ser valorizado é uma das coisas que o ego mais gosta, né? O cara não vai admitir que isso surgiu do nada, né? Que chegou para ele, que a informação chegou para ele. Ele vai dizer que foi coisa dele, do esforço dele, né? Porque ele vai querer o reconhecimento. Aí ele continua. Fazia 3 anos que Madame Curie vinha trabalhando num determinado problema e estava tentando resolvê-lo de muitos ângulos. Todos os ângulos fracassaram. Numa noite, completamente exausta, ela foi dormir e tomou uma decisão. O incidente é quase como o que aconteceu com Buda. Naquela noite, ela decidiu, então chega, desperdicei 3 anos, parece uma busca fútil, vou desistir. Naquela noite, ela desistiu e foi dormir. No meio da noite, ela se levantou dormindo, foi até a mesa e escreveu a solução. Então voltou para a cama e tornou a dormir. Pela manhã, ela nem sequer se lembrava, mas a resposta estava sobre a mesa. Não havia ninguém no quarto, e até mesmo se houvesse alguém, a resposta não teria sido possível. Ela vinha trabalhando naquilo havia 3 anos e era uma das grandes inteligências da sua época. Mas não havia ninguém e a resposta estava lá. Então ela observou com muita atenção. A caligrafia era dela. Era a dela. De repente o sonho voltou ao seu pensamento. Ela se lembrou de que tivera um sonho durante a noite, em que estava sentada à mesa, escrevendo alguma coisa. Então, pouco a pouco, tudo ficou claro. Ela havia chegado à conclusão a partir de um outro caminho que não era a razão. Era a intuição. Olha o poder disso, né? É muito incrível, muito incrível. E é algo que está realmente disponível a todos nós, mas nós não temos esse treinamento, né, para começar a perceber isso, de que o divino ele sempre tem algo muito, muito maior ali do que essa mente lógica pode oferecer. Aí eu vou pular um pouco aqui, né, porque ele fala da iluminação do Buda e tal, que também ele desistiu da ideia e tudo mais, né? E aí vou falar aqui, né? A intuição não tem um processo, ela simplesmente salta do problema para a conclusão. É um atalho, é um lampejo. Nós corrompemos a intuição. A intuição humana está quase absolutamente corrompida. A intuição feminina não foi tão corrompida. É por isso que as mulheres têm algo chamado palpite. Um palpite é simplesmente um fragmento de intuição. Ele não pode ser provado. Você vai tomar um avião para algum lugar e a sua mulher simplesmente diz que ela não vai e que também não permitirá que você vá. Ela sente como se alguma coisa vai lhe acontecer. Isso lhe parece um absurdo. Você tem muito trabalho a fazer. Tudo está planejado e você precisa ir. Mas a mulher não quer deixar. E, cara, isso aqui é muito, muito incrível, porque tudo passa por esse condicionamento pesado que a gente tem desde criança, né? De achar que as coisas funcionam da vida de uma certa forma, de forma lógica e tudo mais, mas então, nesse momento aqui, realmente o marido vê isso como um absurdo. Essa mulher tá ficando doida e tal, né? E ela tá sentindo em um outro nível isso.
a resposta está ali, de uma coisa que pode acontecer, né? E aí ele até continua dizendo aqui, ó, e no dia seguinte, você lê no jornal que aquele avião foi sequestrado ou caiu e todos os passageiros morreram. Então a mulher não consegue dizer como sabia. Não há como. Foi apenas um palpite, uma sensação intuitiva. Mas isso também foi muito corrompido, é por isso que é apenas um lampejo. Olha o que ele está dizendo aqui, que é possível acessar isso de uma forma muito mais constante do que apenas um lampejo. E é disso aqui que se trata esse canal, né? De que é possível, na sua própria experiência, isso se tornar uma constante. E não apenas um lampejo, e cada vez mais você crescer nessa sensibilidade de perceber para onde o divino está apontando. Né? É isso que eles chamam de intuição. É a direção divina, essa guiança divina sobre coisas que acontecem aqui durante o nosso dia a dia, né? E aí, como eu falei, o marido aqui, lógico, cabeça lógica, vai achar absurdo, né? Vai achar absurdo. Se ele for um pouco mais sensível, ele pode dar ouvido, né? E realmente não ir. Mas imagine quantas coisas já aconteceram desse tipo, né? Eu lembro até de um caso aqui muito interessante, que eu fiquei chocado, né? Eu tô lendo aqui, falando essa coisa aqui do que o Osho fala nesse livro, mas eu lembro de uma coisa aqui real que aconteceu com um amigo da minha mãe, que ele sempre tinha o costume de jogar bola, né? Nos dias da semana lá, ele saía para jogar bola, né? E, tipo assim, a esposa nunca chamava ele para sair, para ir para outros lugares, porque ele nunca ia, né? Ah, vamos ali no shopping, não sei o que, tal. Não, ele nunca ia. Então, assim, para ela já era comum não chamar ele porque ele nunca ia junto, né? Então, teve um certo dia lá que ele ia para essa rotina dele, jogar bola, mas nesse dia ela sentiu fortemente que deveria chamar ele. Ficou, vamos comigo, não sei o que, não vai jogar bola hoje. Ficou insistindo como nunca tinha feito antes. Ficou realmente ele sendo incisiva para ver se ele não ia jogar bola, né? E ia com ela lá para outro lugar, né? E tipo, se ele fosse alguém de sensibilidade, né? Alguém que realmente para e deixa eu ver aqui o que acontece. Por que será que a minha esposa tá sendo tão incisiva hoje, né? Eu, no meu caso, se colocando aqui no meu caso, hoje já com esse treinamento maior, de estar sempre tentando perceber para onde essa direção divina está apontando, eu acharia estranho. Eu pararia para olhar e acharia muito estranho, entendeu? E eu sim, nesse momento eu olharia e diria, não, talvez o divino esteja apontando para lá, tem algo aí, né? Mas aí o que aconteceu? Ele não deu ouvido e simplesmente foi jogar a bola. Aí o que aconteceu? Ele teve uma fratura lá na perna, alguma coisa no joelho, eu não lembro bem o que foi, mas isso deixou uma sequela gigantesca na perna dele. Não foi algo tão simples, foi algo realmente que comprometeu muito ali a perna dele e tal. Foi algo muito sério ali. Então, olha o nível disso, entendeu? Olha o que a gente pode evitar quando a gente tem essa sensibilidade de perceber para onde o divino está apontando, né? Isso realmente acontece, isso realmente é assim que a vida funciona, né? Continuando a leitura, quando todas as 5 outras camadas tiverem desaparecido e você tiver se livrado das ideias fixas, porque aprendeu que a razão é a única via para chegar a todas as conclusões, quando você tiver abandonado essa fixação na razão, né, na lógica, a intuição começará a florescer. Então não aparecerá mais apenas como um lampejo, ela passará a ser uma fonte de informações constantemente disponível. Olha que lindo é isso aqui na vida. Olha como é lindo o agir desse poder supremo que faz tudo isso aqui nesse universo. Isso passará a ser uma fonte de informações constantemente disponível. Você poderá fechar os olhos e entrar nela e sempre conseguirá a orientação correta por meio dela. Isso aqui é o principal, a orientação correta. Hoje em dia,
na minha vida, que eu tento mais me colocar. Você vai crescendo nisso, né? Enquanto você... Esse caminho divino, ele é incrível, porque a gente, todo dia a gente está diante de circunstâncias onde a gente pode ver o nosso ego presente e a guiança divina presente. Entendeu? Então, às vezes você olha e vê, opa, nessa situação, eu não estou conseguindo identificar. Às vezes o barulho na sua mente está grande e você não está conseguindo identificar. Qual seria a orientação correta? E você queria discernir. Será que aqui é só o ego que quer ir nessa direção? Ou será que é o divino? Então a gente está aqui nesse trabalho diário para começar a crescer cada vez mais nisso e conseguir sentir claramente de que aqui essa aqui é a orientação correta, essa aqui é o que nasce do divino, o apontamento que nasce do divino. Né? Então é muito incrível isso, né? Se aquelas 5 camadas tiverem sido rompidas, então surge dentro de você algo que pode ser chamado de guia interior, né? Esse é o guia interior. Você sempre pode contar com a sua energia intuitiva e sempre encontrará a orientação correta. Sempre encontrará a orientação correta. No Oriente é isso que eles chamam de guru interior, o seu mestre interior. Depois que a sua intuição começa a funcionar, você não precisará mais pedir conselhos a nenhum guru externo. A intuição deve estar em sintonia com você, totalmente em sintonia com você. E a partir dessa sintonia, as soluções surgem do nada. Olha isso, as soluções surgem do nada. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Falando sobre essa guiança interior, né? Focando muito mais nela e para que a gente possa crescer nisso, né? Crescer nessa sensibilidade de perceber sempre para onde o divino está apontando, porque se você não tem treinado isso na sua vida, comece a partir de agora a treinar, porque tudo muda. Você começa a ver como o mundo se torna um lugar completamente diferente do que você enxergava quando você passa a agir a partir desses apontamentos. E aí você começa a querer que seja sempre assim. Você para de começar a exigir ali as coisas que o seu ego tanto exigia e deixa o divino ir fazendo as coisas acontecerem, que no final você vê que tudo sai sempre melhor do que você imaginou. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.